Graça e paz seja convosco, no poderoso nome de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Poder no sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue da nova aliança. É com alegria que estamos aqui para veicular mais uma porção do Evangelho e da graça de Deus. Estamos considerando nesses momentos sobre o perdão do pecado, o perdão da culpa do pecado e os elementos que constituem a liberdade total do homem, a dádiva da graça de Deus. Hoje nós vamos ver uma terceira parte dessa edição desta mensagem. Nós vamos estar tratando sobre o poder do sangue de Jesus Cristo, livra o homem da condenação. Quero convidá-los a orar conosco e seguir meditando na palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, nós nos colocamos diante de Ti para fazer e executar a Tua vontade. Pedimos que o Senhor venha para nós, clarificando, meu Pai, a Tua palavra, nos dando a revelação, meu Pai, dos Teus oráculos, tocando no coração, na mente das pessoas e produzindo aquilo que o Senhor deseja produzir em nós. Uma vida abundante, uma vida feliz, que exalte e glorifique o Teu nome. Repreenda Satanás, repreenda os demônios e receba a nossa gratidão e louvor no nome de Jesus Cristo ressuscitado e ascendido, e graças a Deus. Prazer muito grande estar de novo com vocês. Para quem ainda não nos conhece, meu nome é Carlos Alberto Marques, sou ministro do Espírito Santo, servindo a Deus como apóstolo no Ministério Comunidade Missionária Mundial. E hoje, quero dar continuidade à palavra de Deus. Nós começamos a falar, fizemos uma parte introdutória sobre perdão de pecado, e perdão da culpa do pecado. Falamos o que é pecado, o que são pecados, falamos o que são iniquidades, transgressões, mal e males, explicamos sobre a culpa, sobre o sentimento de culpa, sobre culpa em relação a si mesmo, culpa em relação ao próximo, culpa em relação a Deus, culpa falsa, culpa verdadeira, e também como o homem pode alcançar vitória e liberdade, saúde, resultado, através da obra de Jesus Cristo ali na cruz, mediante a sua morte, sepultamento e ressurreição. E hoje nós vamos ver aqui com mais profundidade o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nos livra da condenação. Louvado seja Deus. Vai embora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Poucos cristãos têm entendido o valor real do sangue do Senhor Jesus Cristo e sua principal função. Sabemos que o sangue de Jesus nos protege, nos garante a vitória contra o mal, nos purifica, nos dá vida, garante a nossa ressurreição. Fala por nós diante de Deus Pai. Abriu-nos o caminho para o Pai Celeste. Aniquila o pecado, traz cura, traz libertação. Aleluia. Provê a nossa redenção, nos reconcilia com Deus, nos dá vitória sobre Satanás e os demônios, nos brinda com gozo celestial, etc, etc. Todavia, a principal função do sangue foi revelada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, quando testificou do seu sangue. Louvado seja Deus. Ele disse, em Mateus 26, 27 e 28, e tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo, bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. É válido o clamor pelo sangue de Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo não disse que o seu sangue seria derramado para que nós tivéssemos riqueza, fôssemos prósperos, por nossas famílias, finanças ou negócios, por causa da nossa saúde ou cura divina, ou como blindagem contra os demônios, o embargo da morte, a condenação, ou a promoção de empregos, ou resultado nos nossos negócios. Aleluia! A palavra de Deus, ela revela que realmente o sangue de Jesus tem o poder para realizar todas estas coisas e outras mais que nós não citamos aqui. Mas o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, derramado ali na cruz do Calvário,
foi para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados. Essa é a função precípua, a função principal do sangue de Jesus Cristo. A remissão de todos os pecados. Todos os pecados, em quantidade, em extensão, em dimensão, ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9, está escrito assim: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tal derramamento de sangue nos garante o livramento de qualquer forma de condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 1, 33 e o 34. Quando todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Gólgota, fomos justificados e por tal condição protegidos de toda a acusação de Satanás. É imperativo que os crentes no Cristo ressuscitado e ascendido entendam isto, porque é crucial esta verdade, pois ela abre todas as portas para desfrutarmos da plenitude da graça de Deus e reinarmos em vida de ressurreição sobre a face da terra como reis e sacerdotes. A palavra de Deus fala que nós somos reis e sacerdotes para reinar em vida sobre a terra. Sobre o quê? Sobre os vícios, sobre as doenças, as enfermidades, os demônios, as opressões, a depressão, o desemprego, as dívidas, as crises existenciais, os problemas conjugais, os problemas familiares, as obras da carne, os estresse, a tristeza, a angústia, a amargura, o ódio, o desânimo. Essas coisas tão ruins e negativas das trevas que têm espancado tantas pessoas. E, sobretudo, aniquilar a culpa do pecado, que traz estas coisas e tão tenazmente tem castigado uma multidão. Para que a pessoa seja realmente liberta de qualquer males, ela precisa ter uma clara compreensão da nova aliança da graça de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, cuja principal função é a remissão dos pecados, é o perdão dos pecados. Se a pessoa não tiver consciência de perdão, consciência de remissão de pecados de uma forma total, se ela não tiver convicção dessa verdade, a acusação e a condenação de Satanás vem trazendo culpa. Então, as mentiras condenatórias do diabo são impostas, levando a pessoa ao fracasso, à desilusão e à ruína. Por essa razão, em sua maioria, os cultos de libertação em muitas congregações cristãs evangélicas é uma verdadeira gangorra, um ionhô, um vai e vem interminável, onde as pessoas não conseguem triunfar, não conseguem firmar, não alcançam aquilo que Deus proveu para eles através de Jesus Cristo. Porque no reino de Deus não temos magia, o reino de Deus é regido por princípios espirituais que não podem ser quebrados. E isso há libertação verdadeira, onde é inteira remissão de pecados. E tal fato só se consubstancia e se efetiva no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Primeiro, a pessoa precisa ter convicção da concretização da sua regeneração, do novo nascimento pela fé na palavra de Deus, por receber a vida de Deus pelo Espírito Santo, mediante o arrependimento e confissão dos pecados. Então, tal pessoa está realmente liberta. Em segundo lugar, ela precisa crescer no conhecimento e na graça dessa verdade, para desfrute de toda a sorte de bênçãos espirituais
desde as regiões celestiais em Cristo. Agora, se a pessoa não crer nas Escrituras e não receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador e não for regenerada pelo poder da ressurreição, ela pode experimentar apenas uma libertação parcial e temporária, que a deixará vulnerável em um estado pior do que o anterior. Observe o ensino do Senhor Jesus Cristo. Mateus 12, versículo 43 ao 45. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, ou seja, o homem foi liberto por uma oração, por uma imposição de mão, por uma campanha, por uma unção qualquer, esse espírito anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa. Qual casa? Era o homem onde ele estava. O homem sem Cristo é casa do diabo. Ele fala da casa de onde sair. E chegando, acha a casa desocupada, varrida e adornada. O que é uma casa ocupada, varrida e adornada? É uma pessoa que foi liberta por um ato da religião qualquer, por uma imposição de mal, por uma oração, por um jejum, mas essa pessoa não creu, não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então o Espírito Santo não ocupou essa vida. Então o espírito das trevas, o espírito imundo volta e achando a casa nesse estado, a pessoa nesse estado traz outro espírito pior do que ele. E adentra nessa pessoa. Então o estado dela, diz o Senhor Jesus, fica pior do que o estado primeiro. E isso tem acontecido com essa geração perversa, é o que Jesus Cristo diz. As pessoas buscam somente as coisas desse tempo. A palavra diz que esperavam por Deus somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então nós temos que ter muito cuidado nos nossos cultos de libertação para que a gente não confira mais demônio às pessoas em vez de favor. Há poder no sangue de Jesus. Versículo 25 revela o caos na vida de muitas pessoas que estão em busca somente de coisas dessa vida natural e não cogitam da salvação das suas almas e das coisas celestiais, das coisas de cima. Então recebe libertação e bênção nas igrejas, mas não recebe o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, em seus corações. Daí a desgraça e a ruína de tantas e tantas pessoas. Poder no sangue de Jesus Cristo. Muitos estão em crise por causa da culpa do pecado. A falsa acusação do diabo, que tem sido colocada em muitos pensamentos. E aquilo que o homem pensa sobre si, ele é. O diabo tem feito muitas pessoas pensarem que são aquilo que elas não são. Por isso, temos que ter os pensamentos do Senhor para que o bem nos suceda. Como determinarmos? A Bíblia diz, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Nós vamos buscar os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus. Como? Através da mente de Deus. Para isso foi que o Senhor Deus nos deu a mente de Cristo. Diz a palavra, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2:16. Precisamos dizer a palavra de Deus de forma contínua. Sou filho de Deus. O que está em mim é maior do que o que está no mundo. Sou filho de Deus, herdeiro de Deus, sou herdeiro de Cristo. Eu tenho a promessa de todas as bênçãos espirituais, desde as regiões celestiais, porque a Bíblia diz que o que o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Precisamos estar em conexão com Deus, com essas verdades, né, que está em Isaías 14:24, Provérbios 23:7, 1 João 4:4, Romanos 8:17, 8:31 ao 38 e vai por aí afora. Louvado seja Deus. Tem gente lutando anos a fio, usando as obras da lei contra as acusações e condenação do diabo, vivendo debaixo de falsas culpas e como resultado uma vida cheia de fracasso, de frustrações, vivendo debaixo de um fardo terrível por darem lugar e ouvido ao diabo. É tempo de rompimento real e definitivo pela fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, segundo a sua palavra. Gálatas 3:3 e 14 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Salmo 32,
versículo 1 ao 6, está escrito: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é piedoso, ore a ti, a tempo de te poder achar no transbordar das muitas águas, estas a ele não chegará. 1 João 2:12 diz: filhinhos, eu vos escrevo porque pelo seu nome, ou seja, o nome de Jesus Cristo, os vossos pecados são perdoados. A questão dos pecados, ou seja, de natureza e a dinâmica ou atividade dos pecados na vida dos filhos de Deus está eternamente resolvida. O que é necessário agora é que cada um de nós eliminemos pela fé toda a condenação das nossas vidas, da nossa consciência. Precisamos saber que o diabo não brinca de diabo, ele o é, age e age como tal, para matar, roubar e destruir. O grande dragão, a antiga serpente, que chama diabo e Satanás, opera como um acusador, age como um promotor, mencionando todos os pontos fracos e negativos das pessoas, levando-as ao caos. O diabo usa a lei de Deus para apontar as falhas e tropeço e amontoar culpa e condenação sobre as pessoas. Porque ele sabe que quando alguém se acha sob o cativeiro da culpa, do pecado e da condenação, o medo, o estresse, as crises, a dúvida e todo tipo de doença e moléstia, vem e ataca no mais profundo do ser, provocando vulnerabilidade total no espírito, na alma e no corpo físico e, por conseguinte, em todo viver. Então, o que devemos fazer não é buscar, em primeiro lugar, por cura, por libertação de problemas, busca de sucesso financeiro, rompimento de crise, etc. Porque isso são coisas periféricas. O que precisamos fazer é atacar o mal pela raiz, isto é, devemos arrancar a condenação em sua raiz mais profunda, o sentimento de culpa do pecado, e erradicá-la de nossas vidas, derrotando por completo a voz do acusador, pisando em serpentes e escorpiões. Aleluia! Vindicando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, pelo poder do sangue remidor do Senhor Jesus Cristo, que nos livra de toda condenação. Precisamos citar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus, não há condenação para mim. Falar a palavra de uma forma subjetiva, aplicativa. É Cristo quem morreu por mim, ressuscitou por mim. E Ele está à direita de Deus agora a meu favor. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado, porque eu estou na luz. Essas palavras, meus amados, nós precisamos dizê-las, não historicamente, mas experiencialmente, tem que fazer parte da nossa experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus enviou a sua palavra e me sarou e me livrou da destruição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse fala: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque já foi lançado fora, já foi derrubado o acusador dos nossos irmãos, já foi lançado, já foi derrubado o meu acusador, aquele que comparecia diante de Deus contra mim. Deus não o aceita, Deus não o lançou fora. Você está entendendo como a gente obtém a libertação, a cura, a saradura, o êxito nas nossas vidas? Saiba que a arma que Satanás usa contra o povo de Deus é a própria palavra de Deus, é a lei de Deus, para tentar condenar os crentes e apontar as nossas falhas e tropeço. Ele age assim desde o passado, mas está escrito em Isaías 57, não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justificação, que de mim procede, diz o Senhor. Nenhuma ferramenta contra mim prosperará. Ninguém que falar contra a minha vida vai alcançar resultado. Antes eu julgo e condeno toda a palavra que foi proferida contra a minha vida. Esta é a minha herança. É assim que nós temos que usar a palavra de Deus.
A palavra foi enviada para nós, para o nosso benefício, não é um livro de história. Não, isso aqui não está falando de Isaías, de Jeremias, de Davi, não. Isso diz de você. Isso fala a seu respeito, a meu respeito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe que o diabo é mentiroso. Logo destrua as armas que ele forjar contra ti e condene a sua fala, apropriando o poder e autoridade do sangue de Jesus Cristo. E levante-se gloriosa e poderosamente no supremo nome do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado e ascendido, o Espírito que vive em nós. A Bíblia deu a Jesus Cristo o nome que está acima de todo nome, e esse nome está à nossa disposição, em meu nome. Guardei-os no teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. O problema do cristianismo é que muitos cristãos estão familiarizados apenas com a lei, com os 10 mandamentos. Conhecem apenas a lei que mata e condena, mas desconhece aquele que dá vida abundante, o gracioso. Está escrito, ora, se o ministério da morte gravado em letras de pedra, o que é o ministério da morte gravado em letras de pedra? É a lei. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual estava desvanecendo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, ou seja, a lei, tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. 2 Coríntios 3, do versículo 7 ao 9. Então a lei mata, a lei condena, mas Jesus veio para que nós tivéssemos perdão e vida. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. E ele usa a lei para fazer isso. Mas Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Isso é mediante a graça, não é mediante merecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nas igrejas as pessoas estão acostumadas com os pecados e a lei condenatória, ao invés de familiarizar-se com a graça remidora e redentora de Deus em Cristo Jesus, que nos dá a vida zoe, a vida eterna, a vida abundante, a vida imarcessível, incorruptível, com todas as riquezas dos seus dons. O nosso relacionamento como filhos de Deus, com o nosso Pai Celestial, é baseado no derramamento de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Gólgota, para a remissão dos nossos pecados. E quanto à lei, que não podíamos cumprir, ele a cumpriu plenamente por nós. Conclusão. Louvado seja Deus. O rei Davi escreveu o Salmo 32 e o Salmo 51. Cronologicamente, eles deveriam estar, a meu ver, em posições invertidas. Primeiro deveria vir o Salmo 32, deveria ser o 51, o 51 deveria ser o 32. Mas Deus que é o autor da palavra e a graça precede o juízo, então eu fico aqui com o que está na palavra de Deus. No Salmo 51, Davi estava acabado, debaixo de uma terrível culpa, estava deprimido, angustiado, triste, em total estado de derrota por causa do pecado com Betseba e o assassinato de Urias e de vários valentes de Israel. Ele reconhece o seu estado de miséria, confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga ao Senhor que lhe renove o espírito reto. Davi reconhece a fraqueza humana em contraste com o poder de Deus. Ele confiava na graça libertadora, apesar da sua iniquidade desde o ventre materno. Davi acreditava no livramento, na salvação de Deus e na restauração plena. A culpa estava sobremodo sobre Davi, que ele sentia que até a cidade de Jerusalém padecia por causa do seu pecado e da culpa do seu pecado. Por outro lado, o Salmo 52. No Salmo 52, Davi era outro homem, era outra pessoa, totalmente restaurado. Ele se sente perdoado do pecado e da culpa do pecado. Ele está feliz e abençoado por ter tido a ousadia, não só de pecar, mas a ousadia também de confessar arrependido do seu pecado e crer no perdão de Deus, no perdão do pecado, no perdão da culpa do seu pecado. Davi exorta que aquele que se cala com relação ao pecado, a culpa do pecado o aprisiona até o envelhecer e secar dos ossos. A angústia, a depressão, o sufoco, a ruína, o desespero pesa sobre o coração dia e noite de um homem ou de uma mulher culpada. Davi esclarece que é preciso confessar não só o pecado, mas também a culpa do pecado, as ofensas, as maldades para receber perdão completo. E o mais interessante é que o rei de Israel fala da gratuidade, da dádiva do perdão, que concede plenitude e libertação, cura total, saúde, conquista, poder para viver abundantemente.
prosperidade, longevidade, alegria, poder para reinar sobre a terra e exercer o sacerdócio com canções de libertação. O Senhor Deus não quer apenas conceder coisas friamente aos homens. Ele quer doar-se a si mesmo como graça através do Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o Espírito nos dá vida, e que os justos deem gritos e brados de alegria. Quando o apóstolo João escreveu João 8, 31, 32 e 36, aleluia, está escrito assim: dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Com estes versos, João queria afirmar que quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, todas as nossas falhas, transgressões e pecados, iniquidades, tropeços, culpas, erros e fraquezas foram condenados, foram castigados, foram postos e aplicados no corpo de Jesus Cristo. Por isso nós estamos livremente, eternamente livres pelo Filho de Deus, para viver uma vida vitoriosa, saudável e próspera, com toda a sorte de bênçãos bênçãos espirituais desde as regiões celestiais, em Cristo Jesus, conforme Efésios 1 e 3. A nossa punição caiu sobre Jesus. Isaías 53, de 1 a 12, tem a revelação completa do que Jesus sofreu por nós. Em Romanos 8, 3, está escrito: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma e fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado. Por intermédio do Senhor Jesus Cristo, a herança dos filhos de Deus não é mais pecado, não é mais culpa do pecado, não é mais castigo, punição, condenação pelos pecados ou morte, mas fomos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica o nosso espírito que somos filhos, aleluia. E se sois filhos, sois também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A nossa herança não é doença, não é morte, não é fadiga. A nossa herança é bem-aventurança, é felicidade, é paz, é saúde, é alegria, é prosperidade, é boa família, é bom negócio, é dinheiro, é fartura, é festa. Essa é a herança dos santos na terra. É uma vida de paz, uma vida de sossego, uma vida de comprometimento com o próximo, é uma vida de serviço no Espírito ao único e verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. O Novo Testamento, meus amados, inicia assim, em seu primeiro livro, que é o Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 1, versículo 1, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão do pecado. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ora, depois que João foi entregue, veio Jesus da Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. A máxima do evangelho para a inclusão no reino de Deus, mediante o novo nascimento, é o reconhecimento do pecado, dos aspectos natureza, ou seja, identificação imersa com Satanás e dinâmico, obra das trevas. E por conseguinte, o arrependimento mediante a confissão para a remissão, para perdão dos pecados, tudo por ação do Espírito Santo, agindo no espírito humano regenerado. Por isso está escrito em Hebreus 9, 22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Por essa razão, o evangelho do reino de Deus começa e termina com o derramamento de sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Mateus 26, 27 e 28, está escrito: tomando ele um cálice, rendeu graça e deu-lhe dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Diante de verdades tão meridianas, resta-nos apenas crer e receber tudo aquilo que o Senhor realizou por nós e caminharmos vitoriosos e triunfantemente sobre o pecado, sobre os vícios, sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre a miséria, a pobreza, sobre o abatimento de alma, sobre os conflitos e crises, sobre os complexos, sobre o estresse, sobre as dores, os pensamentos negativos, sobre as doenças, porque o Senhor Jesus Cristo se fez maldição por nós para nos livrar da maldição da lei. Alegre-se, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. 1 Tessalonicenses 5,16. É ordem, porque nós somos bem-aventurados. Paz perfeita vos seja multiplicada pelo Espírito Santo. Amém. Graças ao Senhor Deus pelo perdão dos pecados, pelo perdão da culpa dos pecados. Isso constitui a suprema dádiva libertadora que recebemos mediante o poder remidor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi morto e reviveu e tem a chave do inferno e da morte, e é o Espírito que vive em nós. Um abraço desse seu amigo e irmão, apóstolo Carlos Alberto. Gostaria que você, se tiver sido impactado e abençoado com essa palavra, que você comunicasse dessa oportunidade de outras pessoas que você sabe está passando por uma situação de estresse, de dificuldade, de luta, e tem buscado às vezes nos psicólogos, nos psiquiatras, nos remédios, tem buscado nos aconselhamentos, em fontes alternativas, em mecanismos de autoajuda e não tem conseguido. Eu gostaria que você apresentasse essa palavra sobre o poder remidor do sangue de Jesus Cristo, para libertar o homem da culpa, para libertar o homem do pecado e da culpa do pecado e das consequências disso sobre a vida de cada um deles. E que Deus possa te abençoar poderosamente. Possa ser uma pessoa de ver aquilo que você é, um ser sarado. A nova criatura é um homem criado em verdadeira justiça e santidade. Tem a natureza íntima de Deus. É filho de Deus e deve viver como Deus. É o testemunho de Deus na terra. Então eu quero te abençoar e agradecer a Deus pelo seu amor, sua paciência para conosco. Abençoar toda a igreja de Jesus nessa localidade e o corpo de Jesus que se move vitoriosa e triunfantemente em toda a face da terra. O amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo, seja com cada um de nós, seja com a igreja dos primogênitos inscritos nos céus, que se ajunta neste lugar, nesta cidade, em Minas Gerais, no Brasil e na face de toda a terra. Nós abençoamos a descendência de Abraão. Rogamos a Deus que peleje por Israel. Nós abençoamos e ministramos paz sobre a cidade de Jerusalém, no nome de Jesus Cristo. E graças a Deus, a paz seja convosco. Saúde, riqueza e prosperidade. Que o desejo de Deus se cumpra na sua vida. Que você tenha saúde, que você seja próspero, que seja próspera a sua alma. Que você tenha resultado no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, na sua família, no seu negócio. E que você seja um testemunho vivo da bondade de Deus na terra. E que você possa reinar sobre Satanás, sobre os demônios, sobre todas as coisas negativas. E alegrar-se, regozijar-se intensamente em Deus, por Jesus Cristo ressuscitado. Um forte abraço. E a paz de Deus, a paz de Cristo, a paz perfeita, que excede todo entendimento, possa governar o seu coração.